vamos dizer assim, os dois conseguem ir até a mesma velocidade, assim, de certa forma, Uhum. né? Os dois chegam, por exemplo, a 100 quilômetros por hora, pelo menos. Só que a Ferrari faz isso mais rápido, certo? Então, ela despende a mesma quantidade de energia que está associada a ela andar até uma determinada velocidade, mas ela faz isso mais rápido, né? Certo? Então, por Certo. isso que ela tem uma potência maior, né? Então, potência a gente usa o tempo todo, né? Por exemplo, o nosso chuveiro, né? Lá parece que ele é 5.000 quilowatt, né? O que que significa isso? Que ele gasta 5.000 joules por segundo para funcionar, entendeu? E Uhum. 5.000 joules é coisa pra caramba, por isso que o chuveiro ele custa caro no fim do mês, beleza? Então, potência é tipo energia, só que é energia por tempo, é uma energia gasta em determinado tempo. Já percebeu que os caras que eles correm 100 metros rasos, os bichos são enormes de forte, são tudo musculoso, aquelas corridinhas bem curtinhas, enquanto os caras que correm maratona são todos magrelos, certo? É. Então, por que que isso acontece? Porque os caras da 100 metros rasos, eles precisam ter um corpo que libera muita energia em pouco tempo, né? Um corpo potente, sacou? Enquanto os caras da maratona, eles precisam de um corpo que gaste bem pouca energia para conseguir durar os 40 quilômetros. Então, por isso que eles são magrinhos. Pegou a ideia? E peguei. Então, tá bom. Então pode descer mais aí, velho. E a gente vai fazendo o que der pra fazer. Manda a lista de exercício já, velho. A gente Agora que eu conversa tô depois. abrindo ela. Tá de boa. Tá falando de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, né? É o que? É carga por tempo, né? É a quantidade de carga que passa num determinado, vamos dizer assim, na área de um fio, numa determinada quantidade de tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala ampere, né? Tipo, o ampere da nossa carregador do nosso celular, ele é a quantidade de cargas elétricas de Coulomb que passa por segundo, né? No nosso carregador. Por isso que Beleza? quando eu vi lá no carregador, falam miliamperes por hora. Miliampere hora. Pois é, justamente, miliampere por hora, miliampere vezes hora, eu acho, na verdade. O que que é? É, na verdade, a quantidade de carga que a tua bateria Hum? consegue agrupar, consegue acumular. Mas veja que é uma unidade um pouco diferente, é ampere vezes hora, certo? Então, é a Certo. quantidade de carga. Né? Por exemplo, uma coisa que é em ampere, com certeza, é o, a fiação da tua casa. Né? Não tem o disjuntor da tua casa lá, se tu olhar, vai ter um númerozinho do disjuntor. 220, às vezes. Não, isso aí é diferente de potencial. A corrente é outra coisa. A corrente é o que vai estar lá escrito no teu disjuntor, vai estar 40 ou vai estar 60. O que que é aquilo? É a corrente máxima que o fio aguenta. Por que que o disjuntor desarma às vezes? Não sei se já aconteceu contigo, mas em casa mais velha acontece. O disjuntor desarma às vezes quando você liga dois chuveiros ao mesmo tempo, ou liga o chuveiro e o forno. Por quê? Porque para ligar tudo isso, tu precisa de corrente elétrica, né? Então o fio vai puxando do fio da rua, né? Vai puxando energia, puxando energia. Só que se o fio for um fio muito fino, então ele vai puxar a energia, às vezes, o suficiente para pegar fogo, entendeu? Então, o disjuntor tá ali para impedir que tua casa pegue fogo, que a fiação da casa pegue fogo. Entendi. A ideia é essa. Se passar, se o disjuntor perceber que passou mais corrente do que aquela fiação aguenta, então ele desarma para não pegar fogo. Portanto, quanto mais grosso o fio, melhor, né? Para evitar que pegue fogo, só que gasta mais. Às vezes é mais caro também o fio, né? Por aí vai, beleza? Tá. Show de bola. Então, uma explicação bem prática do que é corrente. Tudo bem. Ó, ampere hora aí, foi o que tu me falou da É, tua bateria. Realmente, quanto maior a ampere hora da bateria, mais ela acumula, né? Mais ela dura. Por entendi. sinal, eu comprei um drone, cara, que eu acho que não dura 20 minutos a bateria. Não sei se tu já mexeu com drone, mas, pô, eu tô impressionado como a bateria dessa merda acaba rápido. Eu nunca mexi, então não sei. Não, não sabe? Bom, Eu vou enviar o primeiro exercício aham, manda aí. de print screen. Deixa eu ver aqui. FGV. Eita, duas placas metálicas planas aí B dispostas para verticalmente, distância B, são eletrizadas com cargas iguais, mas sinais opostos, que é no campo elétrico. Então, é o campo elétrico formado por placa. Já é um outro assunto, né? Não é o que nós estávamos conversando. Uma partícula de massa M e carga positiva Q é abandonada
no repouso do ponto médio entre as placas. Desprezando efeitos gravitacionais, essa partícula deverá atingir a placa. Ah, sim. Está perguntando qual placa? A placa A ou a placa B? Com velocidade v dada por. Muito bem. E aí? Veja, a partícula tem carga positiva. É isso que vai te dizer se a partícula vai em direção à placa A ou em direção à placa B. Se fosse para você chutar, você diria que ela vai em direção à placa A ou à placa B? A placa A, porque é menor. Não, placa B. Porque a carga positiva, quando a partícula ela tem carga positiva, a direção do movimento dela acompanha o campo elétrico, tá bom? A direção que a força aplica acompanha o campo elétrico. Então, se o campo elétrico está apontando da placa A para a placa B, ou seja, indo em direção à placa B, a carga, porque é positiva, também vai em direção à placa B, beleza? Então Certo. tem simplesmente a ver com o sinal da carga e a direção do campo. Então, como carga é positiva, ela vai em direção à placa B. Se fosse negativa, ele em direção à placa A, tá bom? Entendeu a ideia, velho? Entendi. Tá bom. Bem, qual é a equação do campo elétrico dentro de uma placa? Eu não lembro de cabeça. Vou perguntar aqui. Qual a equação do campo elétrico dentro de um sistema de placas paralelas? É E igual a V sobre D. V sobre D. Mas o V, mas esse V pode ser escrito em termos da carga elétrica e coisa de campo e carga elétrica. Muito bem. Pô, mas estranho isso aqui. Essa desgraça não está entendendo a minha pergunta. Ah, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer aqui para mim. Ó, vamos lá. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer, tá bom? Ele já está Tá. dando umas dicas aqui, né? Mas vamos lá. Esses assuntos, esse chat GPT é meio burro. Ó, o que acontece? O campo elétrico, ele pode ser dado, né, como força vezes a distância, ok? Ok. O campo elétrico é dado por força vezes a distância. E o campo elétrico dentro de uma placa, ele é uniforme. Ele é um número constante, vamos dizer assim, ok? O campo elétrico não muda dentro de uma placa. Portanto, com isso em mente, né, a gente pode dizer que a força vai ser igual ao campo dividido pela distância, ok? Ok. É que ele está falando de diferença de potencial também, né? É que eu não sei até onde esse assunto foi, né? Porque a gente pode avançar bastante. Esse problema é simples, mas a gente poderia avançar bastante. O campo elétrico, por sua vez, é dado como diferença de potencial sobre a distância. Tá? No caso de um, de um cara como esse, muitas coisas aqui possíveis. Só que a diferença de potencial, né, de acordo com o enunciado, ele tem aqui algumas coisas para a diferença de potencial. Carga. Ah, cara, que merda esse Google, cara. Só um instante, cara. Vou ter que procurar isso aqui, porque. Ah, tudo bem. Ah, campo elétrico, placas paralelas. Mas tá meio estranho mesmo esse negócio. Não tem área, não tem nada. Ah, tá muito esquisito isso.
campo elétrico... Não, eu falei besteira. O campo elétrico é... Isso aqui eu falei besteira. Deixa eu apagar tudo aqui. Nossa, isso foi feio. Força é igual a campo elétrico vezes a carga. Ok? É isso que é o certo. Ah, Então, significa que o campo, né, pode ser pensado como força sobre a carga, certo? certo. Lembrando, esse campo elétrico aqui, ele é constante. Essa é uma equação que tu aprende na primeira aula lá de eletricidade. Tu já deve ter visto ela em algum momento. Que força é igual ao campo vezes a carga. Por quê? Porque o campo, ele está aí, está agindo, ok? Ele está existindo, vamos dizer assim. O campo está existindo. Você só vai ver o efeito dele se você colocar uma carga. Qual é o efeito do campo numa carga? Aplicação de uma força, ok? Então, por exemplo, esse campo está rolando aqui, nada está acontecendo, mas se você coloca uma carga, essa carga vai sofrer uma força. E a gente já entendeu que essa força é para a direita, porque a carga é positiva, ok? Agora, ele quer que a gente escreva qual vai ser a velocidade. A carga estava em repouso, né? Então a gente lembra daquelas equações do repouso lá, né, de cinemática, lá do primeiro ano do ensino médio. V igual a V0 mais AT, é o vovô ateu, lembra? Uhum. Isso. Como é que a gente vai chegar no vovô ateu se não tem nada aqui que envolve cinemática, né? Não tem velocidade, não tem distância, não tem tempo. É só pensar um pouco. A força, se vale a segunda lei de Newton, e ela sempre vale, é massa vezes aceleração. Ok? Lembra disso? Força igual a massa vezes aceleração? Lembro. Segunda lei de Newton, né? A É, equação mais importante de todas. E daí é só você lembrar que a aceleração, por sua vez, né? Ela pode ser escrita como... Ela tem duas equações aqui que podem ser interessantes para nós. Tudo vai depender das informações que o enunciado dá nas respostas ali, né? Por quê? Porque nós temos a equação da velocidade, o vovô ateu, né? Nós temos Torricelli tinha o sorvetão. e o sorvetão. Só que o sorvetão não vai ser interessante aqui, porque o problema está falando de velocidade. E o sorvetão não tem velocidade. Pelo menos não tem a velocidade final, certo? Certo. Bem, no nosso caso, a gente sabe que está em repouso. Estava em repouso, né? Antes de ser colocado ali. Significa que a velocidade inicial é zero, não é mesmo? Então você tem a equação V igual a AT e V quadrado, velocidade final, tudo isso, tá? Igual a 2AT. 2A, delta S, desculpa. Ou deslocamento. Saúde. Desculpa. Delta S. Muito bem. Então, o problema, ele está querendo saber alguma coisa aí, né? Ele está querendo saber qual é a velocidade, mas ele está querendo saber isso em nenhum momento nos perguntando tempo, né? Em nenhum momento tem tempo aqui, certo? Certo. Então, provavelmente, a gente não vai utilizar essa equação, porque as respostas do enunciado não informam tempo. Não significa que ela está errada, só significa que para esse problema é inútil, porque nenhuma opção tem tempo, certo? Pegou a ideia? Peguei. Portanto, se a gente isolar a aceleração aqui, bem, só tem mais um detalhe aqui, que daí eu vou pedir para você terminar a conta para mim, tá bom? Tá. Nós vamos ter que substituir essa aceleração com alguma coisa dessa equação, né? Nós vamos ter que isolar a aceleração dessa equação, certo? Certo. Você vai fazer isso para mim. Outra coisa, né? Ele cita uma coisa muito interessante, olha só. Abandonada no ponto médio. Veja, se ela foi abandonada no ponto médio, significa que ela andou do ponto médio até a placa B. Concorda comigo? Concordo. Qual foi essa distância que ela andou, então? Ah, Ó, pensa um pouco, velho. A distância toda é D, né? vai ser Ela foi... metade de D, então. Exatamente. Show de bola. Então você tem tudo. E sobre 2. Bem, leia o enunciado, veja o que o problema pede, veja que ele quer que você encontre a velocidade no caso, mas eu já vou te dar a dica, eu vou falar só uma vez, presta atenção no que eu vou falar agora.
Você vai isolar a aceleração nessa conta, vai jogar aqui. E aqui você vai isolar a velocidade e vai dizer qual é a resposta certa, beleza? Tá, Eu falei uma vez só, não falo mais. Boa sorte aí. ok. Veja as opções do enunciado, elas vão te alinhar, né, para o que tu precisa. Eu vou no banheiro e já volto, tá bom?
E aí, cara, conseguiu fazer? Tô tentando chegar no negócio aqui. Eu tô começando a isolar o quarto. Eu fiz aqui. Caramba, que susto. E aí, você fez? Você achou alguma das respostas que estão no enunciado? Olha, eu cheguei na letra, deixa eu só verificar. D. D? E? E de escola? Não, D de dado. D de dado. É, parece que é D de dado mesmo. Ah, beleza, bora para a próxima. Pode mandar a próxima, Calma, Tiago. só deixa eu- Sem pressa. Uma coisa que eu não tenho é pressa. Isso aqui é pequeno. Aqui pra fácil. Já tá aí. Chegou. Enfilamento de uma lâmpada incandescente no qual é aplicado uma diferença potencial 20 vezes 10 na 18 elétrons atravessam uma determinada seção. A gente já falou sobre isso. A gente falou sobre cargas passando por um fio num determinado tempo. Isso é corrente, certo? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, lembra? Né? Ótimo.
Determine a quantidade de carga que atravessa a seção. Em outras palavras, ele está te perguntando quem é o que. Carga medida em coulomb. Ok? Então, eu não vou fazer. Ok. Eu vou só te ensinar algumas coisas para que você faça, porque isso aqui é conta do nono ano, oitavo ano, velho. Então, ó, equações que você precisa. Veja, tá falando de carga? Então vamos direto para ela. Carga é igual a número de elétrons, certo? Certo. Vezes a carga de um elétron. Então, Tá. chegar na resposta, me diga então, me diga então. É só isso, né? Só multiplicar, né? O número de elétrons vezes o 1,6 vezes 10. Etc. Isso aí. Ah, o primeiro deu 32 elevado, vezes 10 elevado a menos um. 10 elevado a menos um, mais conhecido como dividir por 10, né? Então, 32 dividido por 10, 3,2 coulomb, Que no certo? caso seria 3,2. Então, significa que essa é a carga elétrica, 3,2 coulombs. Feito. Só uma multiplicaçãozinha. Ah, vamos para B. Considerando que a diferença de potencial nos terminais é tanto, calcule a quantidade de energia transformada. Comentário bovino.
Bem, eu acho que eu sei de cabeça essa equação é assim, ó, é E igual a Q, V ao quadrado sobre 2. Essas equações a gente vê pouco, acaba esquecendo, filho. Mas, ó, você tem tudo que você precisa aí, né? Tá bom? Ok. Esse V, obviamente, é a voltagem, né? A diferença de potencial que o enunciado cita, certo? Fiz esse e deu 16 mil. Deu 16. 16 quanto? 16 mil? 16 mil. 16 mil joules, então. Nunca esqueça da Já, unidade, tá? joules. Esqueci a unidade. Isso. Maravilha. Então, continuando. Identifique as modalidades em que a energia elétrica foi transformada. É isso que eu falo para você, porque é meio teórico, né? Vocês falam que gostam de teoria, mas fugiria dessa questão aí com certeza. Ó, você tem que imaginar o que está acontecendo aqui, né? Uma lâmpada incandescente. Então, a gente pode pensar o seguinte: podemos pensar que a energia elétrica virou energia luminosa, certo? Uhum. Maravilha. O problema é que pensar assim é muito simples, né? A gente pode pensar antes também. Como é que surgiu a energia elétrica, né? A energia elétrica surge de uma, normalmente, aqui no Brasil em especial, de uma hidroelétrica, certo? Certo. Isso. Então, como é que ela gera essa energia elétrica lá, né? É estocando água, que nem a Dilma queria estocar vento? Não, né? Você tem uma espécie de turbina, onde a água cai.
e a turbina gira, ok? Nessa turbina você tem metal, ímãs, mais precisamente, e girando, gera um campo elétrico, ou melhor, corrente elétrica. E na prática é carga em movimento. Então vamos dizer assim, a energia mecânica virou energia elétrica, e por sua vez, na prática, é a energia cinética das partículas, dá para pensar dessa forma. Porque o que é corrente elétrica? São partículas se movendo, carguinhas elétricas se movendo, elétrons se movendo, certo? E essa energia elétrica, então, virou energia luminosa, beleza? Não só energia luminosa, como, infelizmente, calor também. Temperatura, energia térmica. Ok? Ok. Porque nem toda energia que a gente consome, de fato, vira aquilo que a gente quer, né? Parte vira calor, boa parte vira calor, por sinal. Num carro, por exemplo, a eficiência é bem baixa. Numa lâmpada incandescente, como é citada no enunciado, cerca de 98% da energia vira calor, só 2% vira luz, que é o que tu realmente quer. Então é bem importante deixar isso claro. Serve mais para fazer calor do que qualquer coisa. Vamos para a D agora. Determine a potência da lâmpada. Bem, você tem as informações que você calculou, né? E você também sabe que potência é energia por tempo. Você está com o enunciado por aí, né? É só fazer a conta. Aqui deu 5.000 watts. 5.000 watts? É. Muito bem. Se você escreveu watts, está certo, né? Porque é medido em watts mesmo. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Você vai ter que me enviar, né? Porque acabou aqui, né? Vou fazer. Tá, vou enviar. Aí. Ah, um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme. Partindo do repouso, no ponto 1, somente sob a ação da força elétrica. Então, a única força que está empurrando ele, 0,6 metros, é a força elétrica, beleza? Ok. Daí ele cita que existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos.
Veja, a diferença de potencial é uma forma de você entender a força elétrica, tá? Da mesma forma que a gente pode pensar uma queda aqui no nosso mundo, né? Tanto pelo ponto de vista da força gravitacional, quanto pela energia potencial gravitacional, né? A gente fala da energia potencial gravitacional, MGH, né? Aquela equaçãozinha para explicar as quedas dos objetos, a velocidade com que eles atingem o chão, etc. Aqui é a mesma coisa, você pode pensar no campo elétrico gerando essa força ou a diferença de potencial gerando essa força. Na prática dá a mesma, da mesma coisa, tá bom? Então, Hum? agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos a informação de diferença de potencial, temos a distância, temos a massa e a carga. E ele pergunta, então, qual que é a velocidade quando passa pelo ponto 2. Então, aqui a gente tem muitas coisas, né? Mas temos que focar no que o problema pede, velocidade. O problema é que velocidade tem trocentas fórmulas, né? A gente vai ter que usar uma fórmula associada com as coisas que o enunciado passa, ou seja, carga elétrica, diferença de potencial, essas coisas aí. Então, vamos deixar claro que a gente quer achar a velocidade. E a gente está falando de um problema de energia, diferença de potencial, energia, não de força. Então, existe um teorema na física muito importante que está associado com a velocidade, que é o seguinte, é o teorema trabalho-energia cinética. Trabalho, acho que o professor usa essa letra do trabalho. É igual a Uhum. energia cinética, variação da energia cinética, mais precisamente. Então, o trabalho total que age sobre o objeto, ou seja, todas as energias aí que estão causando trabalho, é igual à variação da energia cinética. Bem, quando a gente lê o enunciado aqui, a gente está falando apenas do trabalho elétrico aqui, né? Trabalho da força elétrica, que tem a ver com o potencial. A gente sabe que o trabalho elétrico, né? Ele é dado por Q vezes delta V, ok? Carga vezes a diferença de potencial. São coisas citadas no enunciado, certo? E a gente também sabe que a variação da energia cinética vai ser o quê? Vai ser a massa vezes a velocidade ao final ao quadrado sobre 2. Menos massa vezes a velocidade inicial. Só que como ele estava em repouso, no momento ele fala que estava em repouso. Partindo do repouso, ó, tá vendo? Uhum. A gente pode dizer que a velocidade inicial é zero, entendeu? Então, Então, tudo que você precisa está aqui. E daí, de novo, você vai substituir isso aqui, vai substituir isso aqui, vai igualar, vai isolar a velocidade e vai chegar na resposta, beleza? caraca, negócio complicadinho. Nada, velho, deixa de ser chorão. Só igualar essas duas coisas e isolar a velocidade, pô. Uhum. Bem, dá uma tentada aí, se tu não conseguir... Não, faz o seguinte, eu já te expliquei o que tem que fazer, né? Eu vou te enviar isso aqui, faça com bastante tranquilidade, e depois me envie uma foto da sua resolução, que eu digo se está certo ou não, beleza? Não Tá, precisa fazer agora, faça quando você estiver mais de boa, descansado, beleza? Mas você entendeu, né? Igual as duas equações, isola a velocidade. Vou te enviar aqui, e é isso, velho. Semana que vem a gente se fala, me traga mais questões, beleza? ok. E falou, um abraço. Falou.